Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos iniciando o programa Mulheres de Fé, que vai ao ar todas segundas e terças-feiras, às 17 horas. E logo depois o programa Palavra da Fé, que vai ao ar todas as quartas, quintas e sextas-feiras. Inicialmente queremos agradecer aos nossos colaboradores, ao Grupo Verdes Mares, na pessoa do empresário Rafael Tenório, e a TV Maceió, na pessoa do empresário Paulo Cajueiro. E agora o nosso maior agradecimento, que é o nosso Deus. E eu convido você agora para estarmos orando. Então, Pai, nós te agradecemos por este momento. Pai, agradeço ao Senhor por corações receptivos, aonde necessitar de paz, haja paz, aonde necessitar de saúde, chegue cura, aonde necessitar de alívio, chegue o teu alívio. Eu te agradeço no teu nome que é santo, o nome de Jesus. Amém. E agora faremos um breve intervalo e voltaremos com a ministração da nossa querida irmã Adriana Gonçalves. Até já! Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé e hoje nós vamos falar um pouco sobre como fazer as melhores escolhas. Afinal de contas, nós estamos começando mais um ano, nós temos a oportunidade em 2022 de fazermos escolhas mais corretas, mais certas ou mais pertinentes ao objetivo ou projeto que nós temos de vida. E muitas vezes nessas escolhas a gente se perde no meio do caminho e quando chega no final do ano a gente se pergunta, e aí, por que eu não consegui? Então, como nós estamos falando de mulheres de fé, nós vamos basear essas escolhas segundo a palavra de Deus, né? E muitas vezes eu estou escutando muitas coisas no nosso dia a dia e muitas vezes sou guiado pelo que eu sinto, pelo que eu vejo, e não é dessa maneira que nós, como mulheres de fé, tomamos as melhores decisões. Então, na palavra de Deus, em 1 Coríntios, no capítulo 14, eu queria ler com vocês essa passagem. 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: há sem dúvida muito tipo de vozes no mundo, nenhum deles contudo sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Às vezes a gente lê a palavra e acha um pouquinho confusa, né? Mas a Bíblia está relatando aqui que no mundo há muitas vozes, né? As circunstâncias estão falando, às vezes o nosso corpo está falando, às vezes o que eu escuto está falando, está gritando aos meus ouvidos. E muitas vezes eu sou conduzida exatamente por essas vozes. E a Bíblia está dizendo que apesar de ter muitas vozes, quando eu ignoro alguma voz que eu estou escutando, aquela voz é como se fosse um estrangeiro. Então, nós fomos chamados hoje em dia para ouvir a voz de Deus,
para sermos guiados pela voz do Espírito. Então eu preciso aprender a ter posições de fé, de ignorar algumas vozes das circunstâncias. Por exemplo, a voz vai dizer assim, vai faltar, mas você lembra que a palavra de Deus diz que Ele é o nosso bom pastor e nada vai nos faltar. As vozes vão dizer, chegou ao fim, você não tem capacidade, mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós e nos capacita a fazer as coisas que Ele nos chamou. Então nós passamos a entender nesse contexto, nessa caminhada, que eu preciso de fato me aproximar um pouco mais de Deus, ao ponto de eu discernir que voz é a voz de Deus, discernir que decisão melhor eu preciso tomar. Afinal de contas, se nós fizermos uma análise hoje na nossa vida, aonde nós estamos hoje é o resultado das escolhas que nós fizemos anteriormente, né? Se eu decidi, vamos dar um exemplo, se eu decidi no início que eu iria ler mais a palavra de Deus, ter mais conhecimento da palavra de Deus, afinal de contas ele diz que a palavra de Deus nos liberta. Mas se eu comecei muito bem no início do ano lendo a palavra, mas quando chegou o mês de fevereiro, mês de março, eu me envolvi com tantas coisas e terminei não priorizando a palavra. Então o que acontece? Esse conhecimento não chega. Se esse conhecimento não chega, ele não me liberta de coisas que muitas vezes eu estou carregando no dia a dia. Então, para que eu tenha um 2022 melhor, para que eu possa tomar decisões mais assertivas, eu preciso escutar a voz de Deus. E você pode estar dizendo, Adriana, como é que eu escuto a voz de Deus, né? Uma das formas é através da própria palavra. A Bíblia fala conosco, a Bíblia é Deus falando, trazendo orientações para a nossa vida. A Bíblia está cheia de princípios em todas as áreas, como eu devo me comportar, como eu devo ser um bom pai, como eu devo ser uma boa mãe, como eu devo ser um bom profissional, como é que eu devo ser um bom ministro da palavra de Deus. Então tudo isso está escrito. Mas se eu não tenho conhecimento, o que acontece? Eu não usufruo do que é meu por direito. Então eu preciso, a princípio, conhecer a palavra. E muitas vezes quando nós dizemos assim, você precisa ouvir a voz. Então muita gente fica confusa. Como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Como é audível? Deus fala aqui do meu lado. A medida mais, vamos dizer assim, a forma mais comum de Deus falar com o homem é pela palavra escrita, mas nós sabemos que muitas vezes a palavra que está escrita, ela não tem todas as respostas. Ela tem princípios, ela tem direções que são comuns a todos os cristãos. Mas existem respostas que eu preciso que é minha pessoal, que é uma necessidade minha e que muitas vezes na palavra não está escrito. Mas quando eu me exponho a essa palavra, o próprio Espírito de Deus, que me conhece, que sabe o que Deus tem projetado para a minha vida, ele me comunica mais por dentro, me comunica pelo meu espírito que foi recriado. E aí você ainda não está entendendo que voz é essa. Nós costumamos explicar essa voz como se fosse um testemunho interior. O mundo fala de intuição interior. Muitas vezes você vai tomar uma decisão, ou você vai pegar um caminho, ou você vai para algum lugar e você tem aquela impressão por dentro. Não vá agora, espere mais um pouco, não faça isso, ou não faça aquilo. Então, essa voz, que não é muitas vezes uma voz audível, é uma impressão, é uma direção que você tem por dentro. E por mais que nos seus olhos naturais possa parecer que está tudo bem, que está tudo certo, mas por dentro você sabe que tem alguma coisa estranha. Então é essa voz que eu preciso aprender a obedecer. Porque quando eu aprendo a obedecer essa voz, essa direção que é interior e que não é exterior, eu provavelmente vou ser muito mais assertivo nas minhas decisões do que se eu for conduzido pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou sentindo, ou ainda pelo que as pessoas têm falado ao longo do caminho. Por isso que a Bíblia diz, tem muitas vozes, mas eu preciso discernir, eu preciso entender qual é a voz de Deus. E aí a gente vem para uma situação muito simples. Como é que eu conheço a voz de alguém? Como é que a voz de alguém é familiar para mim?
quando eu tenho um relacionamento com essa pessoa. Então, se eu convivo eu sou casada e tenho meu esposo, quando meu esposo fala, muitas vezes diante de várias pessoas, né? Às vezes eu tô com muita gente, mas se ele falar, Adriana, eu já conheço a voz dele, mesmo diante de todas aquelas vozes. Por quê? Porque eu convivo com ele, porque eu conheço o estilo dele, porque eu sei a forma dele me chamar. Então, provavelmente, mesmo no meio de todas essas vozes, eu vou discernir, eu vou reconhecer qual é a voz dele pela própria convivência. Então, e é nisso que nós precisamos entender que para eu conhecer a voz de Deus, para eu discernir qual é a melhor escolha, por que a melhor escolha? Porque Deus já conhece o nosso futuro. Deus já nos fez com um propósito. É bem verdade que Deus nos deu livre arbítrio. Eu faço as minhas escolhas. Deus não me controla. Deus sinaliza. Deus dá direções. Deus muitas vezes não vá por aqui, faça isso ou faça aquilo. E aí eu preciso entender que voz é essa para que eu possa seguir. Né? Então é dessa maneira que eu preciso entender que voz é essa. Adriane, como é que eu conheço que é Deus falando comigo? Se eu estudo a palavra de Deus, se eu me exponho à palavra de Deus, se eu tenho uma vida de oração, se eu tenho uma vida de conexões com pessoas que conhecem essa palavra, provavelmente quando Deus falar, eu vou saber se é Ele falando ou não. Por exemplo, se você imagina que Deus vai mandar você largar as circunstâncias e as situações porque estão difíceis, você vai entender que essa não é a voz de Deus, porque Deus não é um Deus que desiste. Deus é um Deus que nos chama para andar acima das circunstâncias. Então você vai discernir, por mais que você tenha vontade, por mais que você tenha o desejo de largar tudo, de deixar aquela situação, mas você vai entender que Deus jamais daria essa direção para você. Por quê? Porque quando Ele dá uma direção, quando Ele nos chama, quando Ele nos sinaliza, Ele é o próprio Deus que é capaz de nos conduzir durante todo o caminho, nos dando a capacidade, nos dando a sabedoria, nos dando discernimento, nos dando a direção a cada passo. E quando nós vamos estudando a palavra, queridos, nós vamos percebendo que Deus, quando Ele sinaliza para o homem alguma coisa, Ele nunca relata o projeto completo. Porque se Ele falar tudo que está por vir na nossa vida, inclusive as situações que nós vamos ter que enfrentar para chegar lá, a gente pega o caminho contrário, né? A gente vai, em vez de correr para o que Deus tem proposto para as nossas vidas, muitas vezes nós vamos correr do lado contrário. E é isso que nós precisamos entender. Se Deus nos chamou, se Deus é aquele que fala, se Deus é aquele que orienta, é porque Ele sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. E mesmo que você esteja hoje, querida, numa situação difícil, numa situação de angústia, pode ser que você esteja assistindo esse programa agora e você possa estar dizendo, Adriana, eu estou muito angustiada, a situação está difícil. Querida, para um pouco. Tira o teu pensamento das circunstâncias, coloca o teu pensamento em Deus, que tem todas as respostas, tem todas as direções. E pode ser que esteja tudo tão turbulento que você até não escute a voz. Mas sabe o que Deus faz muitas vezes quando nós não escutamos a voz dele? Ele levanta uma pessoa, às vezes para falar o que exatamente nós precisamos. Às vezes ele usa até uma mensagem que chega assim do nada no nosso computador, no nosso WhatsApp e relata exatamente o que nós estamos precisando ouvir naquele dia. Porque Ele sendo Deus, Ele diz que mesmo que uma mãe esqueça de um filho que amamenta, e veja, para uma mãe esquecer de um filho que amamenta, né, o leite está sendo produzido, então ela está sentindo o leite. Para ela esquecer de um filho já é algo muito difícil, porque o leite está ali no corpo dela, para ser liberado para uma criança. Ele diz que mesmo que uma mãe que esteja amamentando um filho esqueça do seu filho, Ele jamais vai esquecer de nós. Então Ele é o maior interessado que nós possamos não apenas começar a nossa carreira, mas que nós possamos discernir cada passo. Cada direção que Deus dá, que nós damos um passo, Ele dá outra direção, Ele dá outra direção, e nós vamos avançando.
E sabe, queridas, quando nós estamos cumprindo esse propósito, dando os passos certos, no caminho certo, vai vir uma graça, vai vir um favor de Deus. Ele é aquele que abre as portas onde não tem porta. Ele é aquele que levanta graça e favor de Deus onde nós chegamos. Às vezes nós nem conhecemos algumas pessoas. E às vezes as pessoas chegam para nós e dizem assim, vou te ajudar. E você fica assim olhando e diz assim, como assim essa pessoa vai me ajudar? Nem me conhece. Mas ali é Deus usando aquela pessoa para dizer assim, eu te amo. Eu estou com você. Você não está sozinha diante das circunstâncias. Então, é esse Deus que nós servimos, esse Deus de amor, de graça, de sabedoria, e aquele que sabe e conhece todas as coisas. E eu queria ler com vocês uma passagem em Lucas, é uma passagem até bem conhecida, 10:38, que é sobre Marta e Maria. E nessa passagem, nós entendemos muitas coisas que muitas vezes nós estamos cometendo no nosso dia a dia. E vou dizer uma coisa, queridos, para vocês. Ser mulher, dar conta de tantas coisas hoje em dia, não é fácil. A gente tem que dar conta da casa, muitas vezes se você tiver filho, tem que dar conta dos filhos. Ainda tem que ter tempo para o marido. E ainda muitas vezes tem que trabalhar fora de casa. Então, é muita coisa para conciliar. Então, se nós não tivermos a sabedoria de Deus, a capacidade de Deus, a graça de Deus sobre a nossa vida, vai chegar uma hora que pesa e que nós ficamos cansados. E é mais ou menos isso aqui que a gente vai conversar agora um pouquinho. Então, aqui em Lucas 10:38, ele fala o seguinte: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Então Jesus ia passando por uma certa cidade e Marta hospedou Jesus na sua casa, convidou Jesus para ficar com elas naquela noite, naquele momento. E enquanto Marta estava preocupada de como atender Jesus, de como dar conta de todas as tarefas, afinal de contas nós temos muitas tarefas na nossa casa, diz que a irmã dela simplesmente sentava aos pés de Jesus e começava a ouvir os ensinamentos de Jesus. E aí no versículo 40 diz que Marta, vendo Maria sentada lá, escutando o que Jesus falava, ficou agitada, ou seja, ficou intrigada com aquela situação. É mais ou menos assim que acontece com a gente. Às vezes a gente está tarefado, corre para um lado, corre para o outro, e o marido está lá sentado assistindo. E a gente fica intrigada com esse negócio. Com quem diz, por que não vem me ajudar? Eu estou tão ocupada aqui. Então é mais ou menos o que aconteceu com Marta. Marta agitava-se de um lado para o outro. E ela estava ocupada com muitas tarefas. E essas tarefas eram reais? Eram reais. Porque ela estava hospedando um homem, Estava hospedando Jesus. Não era qualquer pessoa na casa dela. Então eu imagino que Marta, nesse momento, diz assim, eu preciso dar o melhor para o Senhor. E olha só, quando nós vamos receber uma visita na nossa casa, alguém que é importante, a gente não se preocupa com cada detalhe, em limpar a casa, em colocar cada coisa no seu lugar. E a gente fica normalmente agitado, normalmente a gente se atrasa. A gente programa tal horário e a visita chega, a gente ainda está terminando alguma coisa. Então é mais ou menos assim que aconteceu com Marta. Então ela estava ocupada com muito serviço. Ainda no versículo 40 diz assim, então aproximou-se de Jesus e lhe disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Então ela olhou. Eu vou dizer assim, Maria não deu muita atenção, porque ela estava ocupada, porque Maria estava tão conectada com os ensinamentos de Jesus. Ela tinha tanta fome de Deus, ela tinha tanto desejo de aprender do Senhor. Afinal de contas, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Era o próprio Jesus, era a palavra. Então, ela não queria perder a oportunidade de estar perto da palavra, de receber os ensinamentos, de entender que voz era aquela. Porque a partir do momento que ela sentou aos pés de Jesus e começou a ouvir os ensinamentos, da próxima vez que Jesus falasse, ela conhecia aquela voz. Porque ela já esteve pertinho de Jesus. Ela já tinha escutado os ensinamentos de Jesus. Então Marta ficou agitada, foi lá. Olha, Senhor, mais ou menos isso. Não está vendo, não?
Maria está aí sentada e eu correndo para lá, correndo para cá para resolver todas essas coisas. Manda ela vir me ajudar. E olha o que Jesus diz para ela. No versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Jesus não condenou de maneira nenhuma as atribuições que Marta estava fazendo. Ele reconhecia que ela estava agitada, ela tinha muita coisa para dar conta. Mas o que Jesus está sinalizando? Olha, diante de todas essas coisas que nós temos para fazer no nosso dia a dia, principalmente nós que somos mulheres e que damos conta de tantas coisas, ele está dizendo o seguinte: olha, já que eu estou aqui, já que eu sou a palavra e a palavra hoje caminha dentro de mim como homem, vamos dizer assim, natural, então ela está aproveitando, ela está priorizando sentar comigo e escutar os meus ensinamentos. Porque são esses ensinamentos que vai trazer libertação, que vai trazer cura, que vai trazer direção, que vai trazer calma, que vai trazer refrigério. Por quê? Porque quando eu conheço a Deus, eu confio nele. Afinal de contas, nós só confiamos em alguém que nós conhecemos. E é diferente ouvir falar de alguém e sentar com aquela pessoa, ter um momento de comunhão com aquela pessoa. Então são relacionamentos diferentes. Às vezes nós escutamos falar muito de Deus, às vezes nós escutamos pessoas dar bons testemunhos: ah, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Mas e nós temos o que para falar? Nós temos o que para relatar da nossa experiência com Deus? Então quando Jesus diz: olha, Marta, Marta, você está muito ocupada com muita coisa, e Maria escolheu a melhor parte, porque essa não lhe será tirada, é porque o conhecimento da palavra de Deus nunca vai ser tirado de nós. Porque é um conhecimento que liberta e fica apregado, grudado no nosso coração. Então, quando a circunstância vem, aquele conhecimento que está dentro de nós simplesmente sai da nossa boca. E quando sai da nossa boca, vem a confiança. Tá tudo bem. Eu não estou vendo nada acontecer, mas o Deus que eu conheço, a escritura que eu conheço, a palavra que eu conheço me garante que vai ficar tudo bem. Porque eu tenho um Pai, porque eu tenho um Deus que me sustenta, que cuida de mim e que tem visto a minha angústia e tem visto a situação que eu tenho passado. Então, o que eu quero trazer para você, querida, nesse dia? Que nós possamos refletir juntas quais são as escolhas que nós temos feito. Diante de todas as situações e circunstâncias que eu tenho que dar conta no meu dia a dia, qual é a minha prioridade? Será que eu tenho priorizado a Deus, aquele que pode tornar aquele dia que está iniciando naquele momento mais fácil? Aquele dia que pode tornar, Deus pode tornar aquele dia mais leve, Ele pode tornar ele mais ágil, diante das respostas que Ele pode me dar e das direções que eu possa dar. Então, que nós possamos fazer de 2022 um ano de melhores escolhas. E as melhores escolhas sempre vão estar relacionadas à direção que Deus tem para as nossas vidas. Afinal, nós somos seres únicos, particulares, nós não somos iguais a ninguém. Então nós não precisamos seguir receita de outras pessoas. A outra pessoa fez assim, então eu vou fazer também. Não, eu tenho uma receita única para algumas situações da minha vida. É bem verdade que eu sigo os princípios da palavra de Deus, mas até a forma de eu seguir os princípios ou de tomar algumas decisões é única. Deus vai dizer: desacelera um pouquinho. Daqui a pouco Ele vai dizer: acelera um pouquinho. Daqui a pouco Ele vai dizer: se aquieta, fica tranquila, eu estou cuidando de tudo. Mas pode ser que a pessoa que esteja do seu lado esteja numa outra direção, esteja caminhando mais rápido, esteja um pouco mais lenta. Então, a Bíblia diz que nós devemos manter os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então, que nós possamos, nesta tarde, tirar os nossos olhos das circunstâncias, das situações, aquietar o nosso coração, para que possamos ouvir a direção de Deus e que possamos priorizar no nosso dia a dia a palavra. Que eu possa parar um pouco todas as manhãs
e dizer assim: Senhor, eu estou aqui. Eu preciso da sua direção para esse dia. O Senhor tem algo para me comunicar? E você lê aquela palavra, você faz aquela oração. Pode ser que naquele exato momento você nem escute, mas pode ser que no momento que você entrou no ônibus, no momento que você entrou no carro, no momento que a situação chegou, a resposta surja dentro de você e você tem exatamente a resposta que Deus tem para a sua vida naquele dia. Amém? Então, essa é a palavra que Deus tem para nos comunicar nessa tarde, para que nós possamos refletir, repensar a respeito das nossas escolhas. E se você está nesse momento aí, nos assistindo, né, recebendo essa palavra, eu quero te convidar a refletir se de fato as escolhas que você fez foram as melhores. Ou se em 2022 não existem escolhas melhores para você ser feita, para serem feitas através da sua vida. Afinal de contas, nós estamos no mês de janeiro, o primeiro mês do ano. Então eu posso começar a fazer escolhas diferentes. Eu posso escolher aquietar o meu coração. Eu posso escolher levantar um pouco mais cedo. Né? Se você levantar às 5 da manhã, levante às 4h45, né? 15 minutos antes. Pare um pouco antes de começar o seu dia. Se exponha a palavra. Eu sempre digo para as pessoas, não é a quantidade, o volume da Bíblia que eu leio todos os dias. Porque nós sabemos, nós que vivemos o nosso dia a dia, nós sabemos que muitas vezes vai ter dia que eu tenho tempo para ler meia hora da palavra, mas tem dia que eu só tenho 5 minutos, porque eu estou com muitas coisas. E essas coisas que eu preciso resolver, elas são reais. E eu não posso negligenciar a minha família, eu não posso negligenciar o meu trabalho, eu não posso negligenciar o meu ministério. Então, o que vai fazer a diferença na minha e na sua vida não é o volume, não é porque eu tenho 30 minutos por dia para ler a palavra, mas é a constância com que eu me exponho a essa palavra. Então, se hoje eu tenho 30 minutos, amém, glória a Deus por 30 minutos que você vai se expor a palavra. Mas, se amanhã você só tiver 5 minutos, dê os 5 minutos. Dê o seu melhor a cada dia. Não importa a quantidade, importa a qualidade que eu estou entregando ao Senhor. A qualidade que a minha vida está se expondo à presença, à palavra de Deus. E é exatamente isso que vai me fazer conhecer ao Senhor e discernir qual é a voz dele, qual é a direção dele. Por quê? Porque é exatamente assim que as minhas escolhas vão estar alinhadas com a vontade de Deus e a minha vida vai começar a ter um ciclo diferente. Porque nós costumamos dizer, se você planta as mesmas coisas, você vai sempre colher as mesmas coisas. Então, se eu e você desejamos um 2022 melhor, um 2022 de avanço, de crescimento, de sucesso. E o que é sucesso? Sucesso depende da necessidade de cada pessoa. Sucesso para alguém pode ser ter saúde. Sucesso para alguém pode ser ter reconhecimento profissional, pode ser ter reconhecimento ministerial. Então, o sucesso vai depender da necessidade de cada pessoa. Por isso que sempre nós dizemos, você é único, você é um projeto feito com excelência por Deus, para que você possa cumprir o seu projeto. O que é o seu projeto não é o meu projeto, nem é o projeto de ninguém. Amém, queridos? Eu queria convidar você agora para fechar seus olhos, vamos orar, porque embaixo dessa direção eu creio que Deus vai te alcançar. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, por esse momento, pela oportunidade que nós tivemos, Pai, de estarmos juntas, ouvindo essa palavra que nos alcançou, que nos chamou para perto, que mostrou que o Senhor é um Deus que tem direções para todas as coisas, que nos mostrou que o Senhor é aquele que nunca nos deixa, não nos abandona, mas o Senhor é aquele que cuida de nós. Eu declaro, Pai, o seu refrigério chegando na vida de cada uma dessas pessoas, que a sua paz, que excede todo entendimento, Pai, possa ser liberado sobre a vida delas e elas possam se aquietar e ouvir a sua voz, ouvir a sua direção e ajustar as suas escolhas para que o ano de 2022 seja um ano de melhores escolhas e melhores resultados. Pai, nós te pedimos isso em nome de Jesus e já te agradecemos.
Eu creio junto com você que o seu 2022 vai ser bem melhor do que 2021. E nós vamos continuar crescendo e avançando no propósito que está no coração do Pai. Afinal de contas, Ele te escolheu. Fica na paz, em nome de Jesus. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.